A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, que está sintonizado na rádio. Fala, Senhor, programa Ouço que Deus tem a te dizer no dia de hoje, amém? Deus tem uma palavra para a tua vida e eu te convido sem demora, você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo 1, amém? Diz assim a palavra: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e ele as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tudo mestre-sala. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glórias a Deus por esta palavra. Meu amigo, minha amiga, esta palavra é a respeito do primeiro milagre do Senhor Jesus que foi realizado numa festa de casamento em Caná da Galileia. É lindo, sabe por quê? Porque havia uma festa de casamento e acabou um item essencial para o casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E o vinho simbolizava alegria. E o casamento na época, quando era realizada uma cerimônia de casamento, diz a tradição judaica que o casamento durava 7 dias. A cerimônia durava 7 dias. E diz que no último dia se acaba o item principal, que era o vinho. E o casamento, ele era início de uma vida, de uma aliança em que o esposo com a esposa se tornam uma só carne. Porque isto que diz a palavra, que o homem e a mulher deixa o pai, deixa a casa dos pais e se unem, formando uma só carne. E quando há um casamento, há uma cerimônia de casamento, há muita alegria. Não é verdade? É o início de uma nova vida daquele casal. Eles vão começar a se conhecer, eles vão morar junto, eles vão dividir muitas coisas, eles vão dividir os sonhos. E o Senhor Jesus estava ali. O que é mais lindo é que o Senhor Jesus estava ali naquela cerimônia, naquele casamento. E como é importante o Senhor Jesus estar em determinadas áreas da nossa vida. Como é importante a presença do Senhor Jesus, porque quando acontece algo que nós precisamos de um socorro, como aconteceu neste casamento aqui, que acabou o vinho, nós chamamos o Senhor Jesus. Já percebeu que quando o Senhor Jesus está na casa, quando o Senhor Jesus está na nossa vida, quando acontece algo inesperado, quando acontece algo que nos abala,
ou que nós precisamos de uma ajuda, de um socorro, nós chamamos a Deus. Nós invocamos e clamamos a Deus por uma ajuda, por um socorro. E que bom que você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Você é uma pessoa que abriu a porta do teu coração, a porta da tua casa, para Deus fazer morada dentro da tua casa, para Deus estar na tua vida profissional, para Deus estar no teu casamento, para Deus estar dirigindo e cuidando da vida dos seus filhos, da tua saúde, para Deus cuidar de ti, cuidar da tua família. Como é importante o Senhor Jesus, Deus está presente na tua vida, Deus está presente na tua casa. Porque quando acontece algo inesperado, se Jesus está presente, nós vamos clamar a Ele. Assim como Maria, sua mãe Maria, chegou até o Senhor Jesus, acabou o vinho. Ele diz, a princípio, ele dá uma resposta negativa para Maria. O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada ainda a minha hora. Primeiro, ele dá uma resposta negativa, que Maria poderia considerar um não. Mas Maria sabia que o Senhor estava ali, naquela festa, naquela cerimônia, e não teria como o Senhor Jesus ver que algo está faltando, ver que algo precisa da providência dele, do agir dele, e o inesperado não acontecer, e o milagre não acontecer. E não foi diferente neste casamento. Tanto que Maria fala para o servente, faze tudo o que ele vos disser. Por isso você, meu amigo e minha amiga, tem que estar com os ouvidos atentos sempre para ouvir o que Deus tem a te dizer, a te instruir, porque determinadas situações da nossa vida, nós precisamos da instrução e da direção de Deus. Sabe aquele momento que você se encontra perdido? E agora? Que caminho seguir? O que eu vou fazer? Como eu vou vencer essa batalha? Como eu vou sair dessa crise? Qual decisão tomar? Eu devo fazer isso? Eu devo ou não devo fazer isso? Eu devo ir por essa direção ou não? Sabe, essas decisões, essas respostas que nós não temos ainda. Como fazer, como agir, como é importante nós pedirmos a direção de Deus. E a direção de Deus vem através da oração, a direção de Deus vem através de você estar atento aos sinais. Muitas vezes Deus vai te dar respostas, você liga o seu computador, aí você vai no YouTube, aí você vê um vídeo, aí você pensa, nossa, esse vídeo, essa pregação está falando comigo, está dando a direção que eu pedi para Deus momentos antes. Aí você liga na rádio, aí você sintoniza na rádio, aí vem um louvor e esse louvor começa a falar contigo e está te dando a direção que você pediu. Aí vem uma programação com o momento da palavra e a palavra está indo em direção que você necessita. Aí você vai juntando as coisas, você fala, já tem a resposta, Deus está me dando a direção. E Deus fala assim conosco, é nos pequenos sinais. Tanto que, olha só, o sinal do trabalhar de Deus aqui nessa festa de casamento. Haviam 6 talhas ali na porta, onde os judeus chegavam ali na festa, na cerimônia, e antes dele entrar, eles tinham que se purificar, eles tinham que lavar as mãos naquelas talhas de pedra. E aquelas talhas de pedra, elas continham água, só que a água era impura, entendeu? Porque os convidados, eles se lavavam naquela água, eles se purificavam. E o que acontece? O Senhor Jesus pede para os serventes encher aquelas talhas até em cima, até a boca. Totalmente eles tinham que encher aquelas talhas. E eles assim fizeram. Aí o Senhor Jesus dá a ordem, dá a direção que com aquela água eles deveriam levar até o mestre-sala. E eles, em direção ao mestre-sala,
Antes de saber que o milagre estava acontecendo, na direção, o milagre já estava sendo formado. A água que era usada para purificação estava se tornando vinho. A água suja estava virando algo bom, algo que faltava naquela cerimônia, que era o vinho. E quando o mestre Sala, ele prova a água transformada em vinho, não sabendo o prover daquela água, da onde vinha aquela água, ele chama o noivo e fala assim para o noivo: olha só, todos costumam servir primeiro o bom vinho e deixar o vinho inferior para o final da festa, mas nessa cerimônia o bom vinho está sendo servido até agora, até no final da festa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, tudo que Ele faz é bom. Mesmo que você acha que é tarde demais, mesmo que você acha que o tempo já passou muito tempo e as coisas não aconteceram, mas se você tem o Senhor Jesus dentro da tua casa, na tua vida, e você crê que no momento certo Ele vai trabalhar, e através de pequenos sinais que Ele está te dando, e que você não está vendo nada, mas através destes pequenos sinais Ele está agindo, está sendo gerado algo, está sendo transformado algo que ainda você não teve a visão, você não enxergou ainda o que Deus está transformando na tua vida, mas Ele está transformando, é aos poucos, e quando o milagre chegar até as tuas mãos, você vai ver que o bom ficou para o final, que o bom é melhor do que os teus sonhos ou o que você projetou lá no começo, porque o que você projetou lá no começo para a tua vida é bom. O teu projeto de vida, o teu sonho, o que você almejou na vida dos teus filhos, o que você almejou no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional é bom, mas o que Deus preparou para a tua vida no final vai ser melhor. Porque é assim que Deus trabalha com milagre, é assim que o Senhor Jesus fez naquela cerimônia de casamento, meu amigo e minha amiga. É através de pequenos detalhes, olha só, da água de purificação, da água suja, se fez algo muito bom. Fez algo que causa alegria, o vinho, símbolo da alegria. O que o Senhor Jesus estava mostrando, que a alegria estava no início da festa, mas a alegria seria permanente até o final da festa. Você pode ter certeza que a alegria vai ser permanente na tua vida, independente do momento que você esteja passando. Quando Deus colocar as mãos para gerar um milagre, quando o milagre ser gerado na tua vida, Ele te causará alegria e alegria permanente. Deus é Deus de transformação, Deus é Deus de milagre. E é esse tema que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Transformação. Transformação do velho para o novo. Transformação daquilo que era só um sonho para o concreto na tua vida, para a realidade na tua vida. Transformação daquilo que estava ruim, insuportável, para algo que você sempre sonhou. Transformação de vida, transformação de pessoas. Quem você quer que Deus haja com transformação? Transformação de vida. Talvez você está orando para determinada pessoa sair dos vícios, ou largar um caminho que não é certo, sabe? Orando para o seu filho. Muitas vezes sua filha está com más companhias e ele precisa ser transformado. Esse caminho que ele está andando, que ele está seguindo, precisa ser transformado. Pessoas precisam ser tiradas da vida do teu filho, da tua filha. Você tem orado, sabe? Más companhias, más influências, o que
Você precisa de uma transformação da água para o vinho, da água suja para o vinho. É o caráter de alguém? Muitas vezes você precisa de uma transformação, você não aguenta mais o que você está vivendo hoje, precisa de uma transformação da água para o vinho. Muitas vezes é na tua casa, o cenário que você tem vivido hoje na tua casa de briga, de confusão, você não tem paz. E essa pandemia parece que piorou tudo. É isso que você precisa, da transformação de Deus para a água, da água para o vinho? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é Deus de milagres. E eu te convido, neste exato momento, a chamar Jesus Cristo para fazer uma transformação na tua vida. Chama o Senhor Jesus, fala para Ele que você quer viver algo novo. Você precisa do trabalhar dele na tua vida, você precisa dessa transformação, sabe? Você não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo, triste, cabisbaixo, sem esperança. Você precisa de transformação na tua vida financeira, na tua vida familiar. Você precisa de uma transformação deles urgente no teu casamento, na vida dos teus filhos. Você precisa de uma transformação urgente na vida sentimental. Eu não sei aonde você está precisando dessa transformação que vai te trazer alegria. Não importa como está o começo, não importa como está o meio, você tem sentido que tem piorado, é porque Jesus não entrou ainda. Jesus não entrou ainda nessa área, Jesus não entrou ainda na casa, Jesus não entrou ainda na empresa, Jesus não entrou ainda no teu casamento, Jesus não entrou ainda na tua família, na tua história. Quando Jesus entrar e Ele ficar fixo, você convidar o Senhor Jesus para fazer morada mesmo, sabe? Para ser o alicerce de tudo, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Ele vai te dar sinais e aos poucos você vai ver a transformação que você tanto pediu, o algo novo, o sobrenatural de Deus para a tua vida. Apenas confie, meu amigo e minha amiga. Apenas confie que Deus está agindo. Olha só, Deus colocou outra palavra na minha vida sobre transformação. A multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus, ele estava no deserto. Só que aonde o Senhor Jesus ia, a multidão ia, porque a multidão precisava de um socorro, de uma cura, de uma palavra, sabe? Aí a multidão ia atrás, e o Senhor Jesus estava naquele deserto, e ele começou a atender a multidão, ia pregar a palavra, ia curar, ia socorrer aqueles que precisavam de ajuda, de socorro. E começou a tardar o dia, e os seus discípulos chegaram no Senhor Jesus e disseram assim: já está tardando o dia, já está escurecendo, essa multidão está faminta. Despede essa multidão para que cada um vá buscar alimento, vá até as aldeias. E o Senhor Jesus pergunta se tinha algo para dar de alimento para aquela multidão. Aí os seus discípulos falam: só temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para dar de alimento para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Aí o Senhor Jesus fala para os seus discípulos fazer com que aquela multidão se assentasse em grupos de 100 e 100. E a partir do momento que o Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele apresentou aos pais, mostrando para nós, meu amigo e minha amiga, que a providência vem dos céus. Então o Senhor Jesus ergueu os olhos aos céus, apresentou ao Pai. E naquele exato momento houve um milagre da multiplicação. E ele deu o milagre aos discípulos que serviram a multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios, porque aconteceu algo a mais do que o esperado. Ultrapassou o número do esperado, sabe? Havia escassez de 5 pães e 2 peixinhos, mas no final o milagre era grande, era muito mais do que eles esperavam, de tal maneira que se sobrou, houve
abundância, a bonança de Deus chegou ali no meio da escassez. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da bonança, o Deus do sobrenatural que muda cenário. Pega um cenário de escassez e torna um cenário totalmente diferente, um cenário farto, sabe? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de milagres, um Deus de providência, que não importa a situação que você esteja vivendo neste exato momento, mas hoje você pode me dizer: Daiane, hoje eu estou vivendo um cenário insuportável de escassez. Aos meus olhos eu não acredito numa mudança. Olha só, você não pode confessar algo ruim, porque se torna pior a tua vida, se torna pior o que você está vivendo a partir do momento que você confessa algo ruim, que você traz coisas ruins para a tua vida. Sabe a pessoa que só traz coisa ruim, ela só amaldiçoa, ela só fala que uma tragédia vai acontecer, que o pior vai acontecer, ela está gerando isso para a vida dela. Por isso você tem que ter essa sabedoria de não confessar palavras ruins, de não falar palavras ruins, de exterminar isso da tua mente. Quando vem um pensamento negativo, tira da sua mente, não coloca ele para fora não, porque a partir do momento que você externar isso vai acontecer. Pois a palavra tem poder e a palavra ela tem que ser falada para ela acontecer. Por isso nós temos que vigiar muito, vigiar nas palavras que estão saindo da nossa boca. Se você confessa palavras de milagre, você vai viver um milagre, mas se você confessa palavras de derrota, você vai viver a derrota. Então, nós temos que vigiar o que está saindo na nossa boca. Deus colocou isso no meu coração agora. Então vamos externar coisas boas, vamos externar o milagre, vamos externar a transformação de vida que Deus pode fazer na nossa vida. O algo novo que Deus pode fazer e tem poder na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus por esta palavra. Apenas creia, meu amigo e minha amiga, no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus. Deus colocou outra palavra no meu coração quando Simão Pedro, ele saiu para pescar. Só que ele tinha passado a noite toda e não tinha pegado nada, não tinha apanhado nenhum peixe. Era um cenário de escassez que ele estava vivendo. Imagine você sair para trabalhar, a pessoa sai para vender. Ela vende bala no farol. Aí ela saiu, acordou cedo, passou o dia todo, das 7 da manhã até às 6 da tarde, e não vendeu nada. No máximo que a pessoa chegou a vender 2 balas. A pessoa volta para casa, meu amigo e minha amiga, frustrado, acabado, sabe? Ruim. A pessoa volta triste, porque ela passou o dia todo lutando, dia todo trabalhando para conseguir algo, para conseguir vender a caixa toda de balas e consegue vender 2 unidades. Olha só como fica o psicológico de uma pessoa assim. E é o que tinha acontecido com Pedro. Passou a madrugada toda para pescar e não apanhou nada. Só que o Senhor Jesus estava ali. Ele tinha pego, emprestado o barco do Simão Pedro, de Pedro, para ensinar as pessoas que estavam ali para ouvir a palavra do reino. Aí, quando o Senhor Jesus viu o Simão Pedro já lavando as redes, porque ele não tinha pegado nada, apanhado nada, o Senhor Jesus fala para Simão: volta novamente ao mar alto e lançai as redes para pescar. Volta lá, Simão. Aí o Simão, ele vem à mente que ele tinha passado a noite toda, não tinha pescado nada.
não tinha apanhado nada, tinha desfrutado do fracasso naquele dia, naquela noite. Só que porque o Senhor Jesus lhe tinha dado uma palavra, sobre a palavra do Senhor Jesus ele ia tentar de novo. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. Uma porta se fechou, não é porque uma porta se fechou que nós não vamos tentar de novo para outra abrir, outra melhor. Porque Deus está transformando o cenário, está trabalhando neste cenário. Mesmo que esse cenário você não tenha obtido resultado lá no começo, creia que se você colocar o Senhor Jesus no teu caminho, no barco, o final vai ser diferente do começo. Se o seu começo não foi favorável, o final vai ser diferente deste meio que você está vivendo. Se este momento não está sendo favorável para você, apenas creia. Convida o Senhor Jesus para fazer a transformação de vida que você tanto precisa. Amém? Fica com essa palavra, meu amigo e minha amiga. Seja abençoado. Receba o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Viva com alegria o que Deus tem para a tua vida, que Deus tem coisas grandes. Amém? Apenas creia. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. Fica ligado na programação, tá bom? Continue sintonizado na rádio. Fala, Senhor, que Ele sempre tem algo para te dizer. Amém? Glórias a Deus. Graça e paz.